Salve, salve Headbangers, Screen Channel no ar aqui no YouTube. Na verdade esse vai ser um programa um pouco diferente, onde eu vou explicar o que vai acontecer daqui pra frente, exatamente a semana que vem, ou melhor, a partir de hoje já temos novidades no canal Screen Channel. Ele vai deixar de ser um programa do YouTube, um programa de vídeo, e vai se dedicar exclusivamente a um programa de áudio. Isso mesmo, porque afinal de contas a gente trata do que? A gente trata de música, a gente trata de metal, a gente trata de som, e o que a gente mais gosta é de ouvir as músicas, e ouvir um bate-papo, e ouvir uma conversa. Então as coisas vão mudar um pouco. Eu vou tentar explicar rapidamente o que vai acontecer aqui. Tem algumas perguntas que eu mesmo vou responder, fiz para mim e vou responder, porque eu tenho certeza que vocês também têm a mesma dúvida. E solta a vinheta aí que vocês vão entender do que eu tô falando, vai! Primeira pergunta que apareceu, obviamente, por que um podcast? Eu não tinha falado anteriormente, mas agora estou falando. O Screen Channel, ele vai se tornar exclusivamente um podcast, ou mais precisamente um podcast musical. Para quem já acompanha o canal, sabe que a gente tem um programa de rádio também, além do programa do YouTube aqui. A gente tinha um programa de rádio com duração de 1 hora na Rádio Antena Zero. E o que a gente resolveu fazer? Como vocês sabem, eu não estou mais morando no Brasil, estou morando fora do Brasil. E eu percebi aqui o quão importante é você ter um conteúdo que você pode baixar offline para você ouvir enquanto você está no veículo, ou quando você está no metrô, essas coisas. E eu precisava disponibilizar o programa, pelo menos o programa de áudio, de uma forma que as pessoas conseguissem baixar depois e ouvir. Comecei fazendo isso no SoundCloud, que é um outro programa que a gente tem, só que ele tem um tempo limitado, free, né? Se você pagar, obviamente você tem mais. Mas ele tem um tempo limitado de espaço, um espaço limitado, então eu conseguia colocar apenas o programa da semana passada, o programa dessa semana, eu apagava, colocava o outro da outra semana, eu ia fazendo assim. E um amigo meu falou comigo, pô, por que você não faz um podcast? Eu falei, pô, eu queria até fazer um podcast, eu gosto de podcast, gosto de ouvir o que tá rolando, só que é um pouco complicado, não é tão fácil quanto você fazer o vídeo e depois ir lá editar, ou gravar o áudio e depois editar. Você tem que ter todo um conteúdo já pronto, você tem que ter aonde hospedar esse seu áudio, você precisa de um site. Então eu fui estudando como é que fazia isso, consegui fazer uma boa parte disso, e agora ele vai ser feito dessa forma. A gente vai ter então o Screen Channel Podcast. E como é que vai funcionar essa parada? Quais as vantagens de você ouvir um podcast, né? Eu já falei aqui um pouco que você pode levar pra lá, pra cá, você pode baixar no seu celular, você pode baixar aonde você quiser. E às vezes você vai editar o programa pra rádio, por exemplo, pra Antena Zero, você tinha uma limitação também de tempo que você tinha que fazer esse programa, você tinha que editar e cortar. No podcast a gente vai conseguir colocar esse programa na íntegra, sem censura, ou sem se preocupar com o tempo, sem se atentar a esses detalhes técnicos. Você tem mais liberdade de fazer o seu trampo. Outra coisa, as bandas que já mandaram material, o programa vai ser exatamente o mesmo que a gente tem na Rádio Antena Zero, só que a gente vai deixar lá um arquivo com outros programas que você vai conseguir baixar esses programas. Então a gente escolheu fazer um podcast, se dedicar ao podcast, porque as coisas aqui não estão tão simples, a gente está numa correria danada. Então eu falei, por que não se dedicar a um veículo mais seriamente, fazer um trampo mais legal e melhorar as coisas do que fazer 2 corridos. Às vezes a gente tinha notícia que a gente soltava na rádio antes e aí já não tinha mais a mesma notícia, já ficava sem graça de soltar no vídeo. Então tava meio confuso, tava meio complicado assimilar as duas coisas. Resolvemos transformar o Screen Channel apenas num podcast. Vou falar pra vocês agora como funciona essa parada, vamos lá. Bom, como funciona o podcast? Muita gente está perguntando, o que é um podcast? Como é que eu vou fazer ele funcionar? Onde eu vou escutar? Você vai ter várias formas de escutar o nosso programa, o Screen Channel, no podcast, no seu smartphone, no seu tablet, no site, ou se você quiser ouvir também no seu computador, você pode. Por quê? Porque quando você faz um podcast, você tem um endereço feed, um endereço RSS, que é o endereço que eu vou deixar lá embaixo, aqui na descrição do vídeo. Um endereço comum, um endereço de um site, como se fosse um site da internet. Se você clicar nesse endereço, se você estiver usando um iPhone e clicar nesse endereço, ele já vai abrir automaticamente no aplicativo Podcasts do iPhone. Aí você se inscreve, existe um botão se inscrever, e aí ele já vai aparecer automaticamente lá.
Além disso, eu desenvolvi também um pequeno blog, onde os programas vão estar todos listados ali. Você pode entrar lá a qualquer momento, se você quiser só ouvir no site ou na internet, ou mesmo no seu smartphone vai ter a versão de web. Você entra no endereço também que vai estar aqui embaixo, é bem simples, é screenchannel.wordpress.com, bem simples. Vocês conseguem lá ver todos os programas listados, os podcasts listados. Mas eu acho mais legal é você baixar no seu smartphone, você pode baixar também no seu Android, no seu Galaxy. Existem inúmeros programas de podcast, qualquer um que você baixar, você consegue achar o Screen Channel colocando o endereço do jeito que está aqui embaixo. Eu vou deixar bem detalhado aqui embaixo no vídeo e vocês vão entender facilmente. No SoundCloud também eu vou continuar deixando lá, quem já está acostumado a ouvir no SoundCloud vai conseguir ouvir o último, mas óbvio, se você quiser ouvir os anteriores mais para trás ainda, você vai ter que entrar no podcast ou no site, porque o SoundCloud, como eu já falei, ele limita. As bandas que mandaram material irão ter suas músicas tocadas no programa, que é interessante, né? Porque o cara pode baixar o podcast onde ele tiver. Ele pode, às vezes você tem uma limitação de vídeo que o YouTube ele limita, às vezes ele não deixa você colocar certos clips, ele não deixa você, ter uma liberdade maior que a liberdade que você tem no podcast. Minha ideia no começo do YouTube era colocar clipes de bandas que a gente gosta, Slipknot, Stone Sour, Korn, mas você não pode fazer isso porque você esbarra nos direitos autorais. E no podcast não, você pode rolar as músicas que você quer, você pode mesclar com bandas nacionais, então as bandas que mandaram material vão estar presentes no podcast, vão estar presentes no Screen Channel. Fiquem tranquilas, o e-mail para você mandar material também vai estar aqui embaixo. E mandem, né? Manda aqui, a gente tem muita banda e vai ser muito louco. Mais uma pergunta que eu semi-respondi anteriormente, mas agora eu vou responder direito. Aonde eu ouço? Bom, agora ficou bem simples. Você vai ter 4 canais onde você pode ouvir o Screen Channel. Você vai ter o podcast em si, que você pode instalar, como eu já disse, no seu iPhone, no seu Android, onde você quiser. Você vai ter o website, você pode entrar direto pelo website e lá vão estar todos os podcasts listados por data, por episódio, você consegue ouvir direto na página. Você vai ouvir também na rádio Antena Zero, obviamente a gente vai continuar na Antena Zero às terças-feiras, às 23 horas, e você também vai poder ouvir no SoundCloud. Então você tem 4 veículos aí, 4 meios de escutar, não tem como você perder, não tem como você falar que você não pode ouvir, você não tem como baixar, porque você pode ouvir sem baixar, você pode baixar para ouvir depois, do jeito que você quiser. O canal aqui do YouTube agora ele vai mudar um pouco. O que ele vai ser? Ele vai ser o teaser, né? A propaganda do Screen Channel. Toda vez que sair um Screen Channel, um podcast novo na rádio, no site, eu vou gravar um vídeo aqui parecido com esse, bem simples, bem tranquilo. Vou falar do que a gente falou no podcast, as bandas que a gente tocou, os assuntos que estão rolando no momento. Se você achou interessante, você vai lá, vai clicar no link aqui embaixo, vou colocar o link também direto do podcast da semana, e você vai lá e baixa o podcast para você ouvir. Então o YouTube agora ele não vai ter mais conteúdo inédito, ele vai ser um espelho do podcast. Quando o podcast sair, no mesmo dia eu já lanço o vídeo junto, e a partir daqui você já consegue ficar sabendo. Isso é legal para todos os inscritos aqui no canal, né? A gente tem mais de 250 pessoas inscritas. Aproveitem quem se inscreveu, já aproveita também se inscreve, já faz o subscribe aqui no podcast, que aí vocês não vão perder nada. Mas eu vou falar disso no decorrer dos vídeos, vou ficar repetindo para vocês pegarem o esquema. Mas é isso, 4 maneiras de você ouvir agora o Screen Channel Metal. Última pergunta e também uma das mais óbvias: quando eu vou poder ouvir o podcast? Quando ele vai ser lançado? Quando vai sair o podcast? Como eu estou já trabalhando com a Antena Zero e, os caras são gente fina, a gente tá junto já faz um tempo. Em primeira mão, se você quiser ouvir o podcast antes de todo mundo, você vai direto às 23 horas, na terça-feira, na Antena Zero. Lá você vai conseguir escutar o Screen Channel em primeira mão, antes que todo mundo. Se você gostou, você vai na quarta-feira poder baixar este podcast direto do meu site, ou você vai receber também direto no seu feed de notícias, ou também ele já vai fazer o download automático no seu iPhone ou no seu Android, depende de como você configura, mas você pode receber assim que eu postar no site. Então você vai primeiro poder ouvir na Antena Zero às 23 horas, se por acaso for muito tarde você perdeu. Agora na quarta-feira você já sabe que vai poder receber
o podcast na íntegra. Vocês vão sacar quando for na íntegra, quando eu tive que tirar alguma coisa pra rádio. Vocês vão ver que o programa vai ser um pouco mais longo. Na rádio ele tem 57 minutos, de repente ele pode aparecer com 1 hora e 3. E é isso, cara. Vai ser terça-feira às 23 horas na Antena Zero. Quarta-feira eu já solto o vídeo do que rolou, já solto ele no site, já tá liberado também nos aplicativos, nos smartphones, etc. Já falei isso 10 vezes, vocês já entenderam? Espero que entenderam. Eu tô contente porque, a gente tem bastante material. Pra quem não sabe também, eu não estou sozinho no programa, o programa é bem mais dinâmico. Eu tenho a companhia de Poli Braga, uma amiga minha também que manja muito de som. Ela fala do Brasil aí, de onde vocês estão, eu falo daqui dos Estados Unidos, a gente vai trocando essa ideia, mas a gente faz o programa em 2 e é muito legal, muita gente gosta de ouvir o que a gente tem pra falar, a gente faz umas piadas, aquele papo descontraído de camaradas que gostam de som. E vamos ver se a gente consegue colocar convidados também, vai ser bem legal. Então é isso, galera, fiquem ligados. O Screen Channel agora aqui do YouTube vai ser uma propaganda, vai ajudar vocês a ficarem sabendo o que tá rolando, vai dar aquele gostinho do que tá rolando. Você achou interessante? Curtiu? Vai ter o link aqui embaixo do feed, o link aqui embaixo do site, o e-mail para você mandar as coisas. Então a partir de hoje, já se inscreve lá, já tem episódio o programa de ontem já está no podcast do Screen Channel, então você já pode escutá-lo na íntegra. Inclusive eu coloquei mais 2, o especial do Monsters e o especial do Hatebreed, que muita gente gostou. Está no podcast também. Espero que vocês curtam, espero que vocês assinem, mandem e-mails com sugestão, quem começar a ouvir, quem for a primeira vez que está ouvindo. E vamos pra frente, semana que vem tem mais podcast do Screen Channel, a voz do nosso metal na cabeça da galera. Vamos embora, um abraço, fui!